Estamos mais uma vez aqui para gravarmos mais um estudo, este de número 7, que estaremos falando sobre rebeldia. Nós temos que entender que a principal ação de um verdadeiro discípulo de Yeshua, um verdadeiro servo de Yahvé, é a obediência. Depois disso, vem como portar-se. Nós somos, como disse o mestre Yeshua, nós somos a luz deste mundo. Então nós devemos não só tomarmos cuidado em nossa própria casa, mas também na rua, em como agimos, em como nos parecemos, para que a gente possa sempre estar dando bom testemunho, para que a gente não seja tido como um louco, ou como alguém que se diz cristão, ou discípulo, né? Porque cristão é uma palavra realmente babilônica, né? Mas que não tem o espírito, porque não modifica. Então hoje nós iremos estar falando a respeito disso, né? A respeito da rebeldia, que é uma das coisas que Yahvé, Elohim, odeia. E muitas vezes nós, por causa dela, fazemos coisas que depois nos arrependemos, né? Tem aqueles que nunca vão se arrepender porque realmente nunca vão entender, nunca vão compreender, talvez precisem até de tratamento médico, né? Mas vamos aqui hoje falar então sobre rebeldia, sobre obediência e sobre como nos portarmos para que sejamos assim um bom testemunho do que foi o nosso mestre Yeshua, já que nós temos que ser exatamente uma cópia dele, né? Nós temos que procurar ao máximo imitá-lo. Vamos então à primeira parte de nosso estudo. Eu espero que, por intermédio do Espírito de Yahvé, você possa me entender, e espero também que a paz de nosso Senhor e Messias Yeshua esteja sobre ti, e que não me leve a mal. Mas preste atenção, não somos alguém que brinca de igreja ou de congregação. Nós estamos realmente há muitos anos procurando agradar da melhor forma ao nosso Elohim, agradar de melhor forma a Yahvé, nosso Pai. E para isso temos procurado nos manter íntegros à sua palavra e principalmente também íntegros perante o mundo, porque nos consideramos pessoas normais e nos consideramos pessoas que buscam realmente os frutos do Espírito para que a cada dia possamos estar melhor e não nos mantermos naquilo que achamos certo, apesar das evidências bíblicas provarem o contrário. Não acharmos que estamos certos e por causa disso estragarmos até pessoas que estão aos nossos lados pelo mau exemplo. Então eu peço que cada texto que formos ler durante esse estudo, que você leia comigo. Vamos iniciar então lendo alguns versículos, né, da palavra de Yahvé. Abram suas Bíblias em Jeremias 28:16. Jeremias capítulo 28, versículo 16, onde lemos assim: Portanto assim diz Adonai, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra Adonai. No mesmo livro de Jeremias, agora no capítulo 29, vamos ler o versículo 32, que nos diz assim: Portanto assim diz Adonai, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência,
Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz Adonai, porque falou em rebeldia contra Elohim. Vamos pular agora para o livro de Ezequiel, no capítulo 17, versículo 20. Ezequiel 17, capítulo 20, que nos diz assim: E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, por causa da rebeldia que praticou contra mim. Meus irmãos, nós temos que entender que durante todo o tempo, que Yahvé esteve com o povo dele sempre foi rebelde. O povo dele nunca aceitou as leis, dadas por Moisés. O povo sempre fez o contrário do que Yahvé pedia. Por isso Yahvé enviou seus profetas, muitas vezes condenando o povo, mostrando o erro, para que eles se endireitassem, para que eles voltassem às veredas antigas. Essas veredas antigas eram exatamente aquilo que estava escrito. Essas veredas antigas era fazer a vontade total de Elohim e Yahvé. Mas o povo sempre foi obstinado, o povo sempre errou e o povo sempre colocou as coisas de uma forma errada, praticou as leis erroneamente e sempre foi um povo rebelde. E isso sempre fez com que Yahvé fizesse coisas contrárias ao povo, os castigasse mesmo, sendo escravos, perdendo sua terra, sendo destruído o templo e tantas coisas, Nós vemos que até quando veio o Messias, quando ele nasceu, não foi aceito, foi morto. E logo depois, nem 40 anos depois, novamente Yahvé destruiu o templo esse que até hoje não existe mais, e espalhou o povo pelo mundo todo, ao ponto deles nem saberem mais quem é quem, quem é da tribo de quem. Se dizem, mas não existe registros. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando o assunto é rebeldia. Porque nós não podemos fazer a nossa vontade e achar que estamos caminhando no caminho antigo de Yahvé. Nós temos que ter muito cuidado com o que fazemos perante os outros, para não estarmos negando àquele que nós dizemos pregar com as nossas ações. Vamos ler alguns outros textos. Bom, desta feita estaremos lendo no Evangelho de João o capítulo 15 todo. Se quiserem acompanhar comigo, peguem suas Bíblias, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 15, e vamos iniciar do versículo 1. Abriram? Onde lemos assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem
e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servos, porque já o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, meus irmãos, vamos observar algumas coisas, né? Nessa leitura que fizemos, o Messias nos fala de várias coisas. A que mais chama a atenção, somente para a cristandade, é que vos ameis uns aos outros, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada parte do que foi dito nesse capítulo, para que possa ficar bem entendido o que ele quis realmente nos dizer. Se nós pegarmos lá no comecinho, ele já diz logo de cara que ele é a videira verdadeira. Certo? Então não há dúvida. E o pai dele é o lavrador. Percebe? É quem cuida da videira. Ele diz que toda vara que está nele que não dá fruto, ele atira. Ela é limpa, né? Ele arranca a videira que não dá fruto. Mas toda aquela que dá fruto, né? Ele a limpa, ele trata para que dê mais fruto. Observem novamente aqui um erro, um equívoco muito grande, né? Da Babilônia em geral, da cristandade em geral, é dizer que esses frutos são pessoas, são
milhares de seguidores, né? Na verdade, está falando dos frutos que aquele que é convertido, aquele que é chamado por Elohim para ir até Yeshua, e aquele que, indo a Yeshua, prossegue, né? Então ele é enxertado na videira, ele recebe o Espírito de Yahvé. E esse Espírito lhe traz frutos que devem ser germinados dentro dele, que é o que o faz renascer. Percebem? Prosseguindo, ele também fala que ele é a videira, né, e que nós somos as varas, aqueles que realmente estão enxertados, né? Porque estamos nele, né? Ele diz, e ele no Pai, que é quem cultiva a videira, né? Agora, eles vão ter muitos frutos do Espírito. Eles vão renascer, eles vão mudando. Somos todos imperfeitos, nós sabemos disso, mas vamos mudando. À medida que vamos aprendendo, à medida que vamos sendo depurados pelo Espírito de Yahvé, o Espírito de Santidade, né? E ele ainda diz, né, porque sem ele, a videira, nós nada podemos fazer. Ele diz, se alguém não estiver nele, ou seja, se alguém não estiver ligado à videira, né, será lançado fora, como a vara, e secará. Ou seja, perderá até o pouco que já tinha. A quem muito foi dado, muito será cobrado, e o que tem pouco, até o pouco lhe será tirado. E serão colhidos essas varas secas, né, e lançadas no fogo, e vão queimar, vão ser destruídos. Percebem? Destruídos no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, onde nós temos isso bem detalhado. O Messias Yeshua ainda nos diz, né, que se estivermos nele, né, e as palavras dele estiverem em nós, nós podemos pedir tudo o que quisermos ao Pai, que nos será dado. E ele diz que nisto é glorificado o Pai dele, né? Que nós tenhamos muitos frutos do Espírito, para que possamos assim renascer. E dessa forma nós seremos verdadeiros discípulos de Yeshua. Ele diz, como o Pai me amou, né, eu também amei a vós, né? E ele diz, permanecei no meu amor, no amor de Yeshua, naquele amor pelo qual ele deu sua própria vida, né? E como seria permanecer nesse amor, né? Ele nos diz aqui no versículo 10, se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Observem, ele ainda completa, ele está dizendo isso por amor. Tem gente por aí que acha que quando a gente admoesta alguém, nós estamos sendo maus com eles. Só isso que eles sabem pensar. Porque eles só pensam no próprio umbigo. Eles não percebem que eles também podem estar errados. Só querem ouvir sim. Quando escutam um não, ficam dodói. Dodói, essa é a palavra. Ficam dodói, enfia o rabinho no meio das pernas e se isolam. Muito comum isso, principalmente na cristandade. Veja o mestre o que ele diz. Ele está admoestando, vocês concordam? E ele diz assim: tenho-vos dito isto
para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Porque o que adianta nós ensinarmos a palavra para alguém? O que adianta nós ensinarmos a palavra para uma pessoa, mas não admoestarmos, não ensinarmos como se vive a palavra? Essa pessoa não terá o gozo completo, ou seja, ela não será salva. Do que nos adianta, então, pregar a palavra para esse tipo de gente? Vocês estão me entendendo? O povo de Israel era rebelde, como eu já disse. E isso fez com que eles fossem sempre condenados, fossem sempre censurados e vivessem de castigo. É isso que você deseja? E além de tudo, no final, nem receber a herança prometida a Abraão? Pense. Continuemos então com a nossa leitura aqui. Nós tínhamos parado no versículo 11. Nós vemos então aqui no versículo 12, né? No momento em que o Messias dá aquele mandamento que a cristandade gosta muito, que todos falam, né? Não, temos que pôr isso em primeiro lugar, a doutrina que se dane a ética, que se dane as leis, né, que todo discípulo deve seguir. E somos ridicularizados até. Eu vou estar fazendo após este um estudo sobre a guarda do sábado. E vocês vão entender por quê. Porque minha esposa, nesse final de semana, foi até, vamos dizer assim, maltratada quando disse que não costumava esquentar o almoço do sábado no micro-ondas. Isso nos machuca muito, partilho de pessoas que se dizem seguidoras da lei de Yahvé. Isso nos machuca muito, partilho de pessoas que dizem que nos amam. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós estamos tentando ajudar. Mas é difícil. Já tivemos muitos rebeldes. É muito difícil. Realmente, o rebanho é menor do que nós imaginamos. Então aqui no versículo 12, o mestre nos diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como ele nos amou? Será que foi aceitando tudo de nós? Será que foi dizendo, façam como quiserem? Não. Ele nos amou desde que, como nós vimos aqui, no versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então isso significa que nós temos que amar até os inimigos, conforme o próprio mestre disse. Nós amamos as pessoas, mas nós temos que entender que até que ponto as pessoas nos amam. Tudo bem, ele disse que se nós amássemos apenas quem nos amasse, seria muito fácil. Eu não deixo de amar uma pessoa, por mais forte que seja a porrada que ela me dê. Mas seria certo prosseguir? Se é uma pessoa que é rebelde, que não aceita nenhum tipo de admoestação, entra ano, passa ano e a pessoa prossegue rebelde? E ainda acha que pegamos pesado?
próprio Yeshua várias vezes disse a Pedro, né? Sai, Satanás. Ele não amava Pedro? Claro que sim. É óbvio que sim. Mas nós temos que entender o que ele continua dizendo aqui para nós nesse capítulo. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Observe bem, pelos seus amigos. Um amigo é uma pessoa que a gente confia, um amigo é uma pessoa que a gente tem afinidade, um amigo é uma pessoa que nos respeita e nós respeitamos. Um amigo é uma pessoa que também nos ama assim como nós o amamos. E se um amigo de verdade meu estiver com algum problema, estiver precisando ser admoestado, com certeza, por ser amigo dele e amá-lo, eu irei fazer isso assim como o próprio Yeshua fazia, o apóstolo Paulo e etc. Observe agora o que ele diz. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E nós já vimos que para ser amigo dele, ser amado por ele, nós teríamos que estar guardando os seus mandamentos e as leis de Yahvé. Do contrário, nós não estaremos nem enxertados na oliveira, percebe? Nós seríamos apenas um trambolho, um transtorno para outras pessoas. Uma pedrona de tropeço até. No 15, o Messias diz o seguinte: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Percebe? Se uma pessoa conhece a palavra, ela se torna amiga de Yeshua. Ela imita Yeshua. Ela não vai contra os mandamentos. Ela não é rebelde. Veja o que ele diz no 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Veja, não somos nós que vamos até Ele. Existem milhões, centenas de milhões, que vão a alguma igreja e dizem: eu aceito a Jesus Cristo. Ou seja, vão a Ele, escolhem a Ele. Mas Ele diz: não são vós que me escolhem, sou eu que vos escolho. O Pai os chama, Ele elege, Ele escolhe. Então é isso que Ele quer nos dizer com sou eu quem vos escolho. Porque aqueles que vão atrás dele podem passar a vida inteira estudando, podem passar a vida inteira fazendo o que quiser, podem se tornar experts na palavra, mas jamais serão modificados no seu interior pelo Espírito de Yahvé, porque esse só é dado juntamente com a graça àqueles que realmente foram escolhidos pelo Messias e Yeshua. Leamos mais alguns textos para darmos continuidade ao que nós estamos querendo explicar. Nós iremos ler agora do 18 ao 20, se quiser acompanhar comigo, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse:
Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então observe, meus irmãos. Ele é muito claro. Ele diz: se sente perseguido? Se você se julga um cristão, um discípulo verdadeiro, mas tudo corre bem contigo, você não é perseguido, você não tem problemas, alguma coisa está errada. Pois como nós vemos aqui o mestre dizendo, se nos odeiam, primeiro odiaram a ele. Veja que o colocaram no madeiro, né? O sacrificaram. E ele diz mais. Ele diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos deste mundo, o mundo nos odeia. O que ele quer dizer com o mundo? Ele quer dizer com as modas, ele quer dizer com o tipo de vida, ele quer dizer com o tipo de vestimenta, ele quer dizer com o tipo de coisas que é feito, com a mentira que é dita. Ele quer dizer com tudo aquilo que nós fazemos que é muito distante do que a santificação, que ele diz que nós temos que nos tornar santos porque Yahvé é santo. Então, se nós estamos de bem com o mundo, se nós estamos fazendo aquilo que o mundo deseja de nós, com certeza o mundo não nos odiará. Agora, se nós fizermos justamente o contrário do que o mundo espera de um ser humano da sociedade, se nós vivermos de acordo com as leis, de acordo com os mandamentos de Yahvé, de acordo com os mandamentos de Yeshua, realmente nós seremos odiados. Percebem? Como ele diz aqui, o discípulo nunca chega à estatura do mestre. E ele diz: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Para quantos ele dizia isso? Nós sabemos que lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes, estavam reunidas por volta de 200 pessoas. Nem se diz ali bem o número, né? Isso de uma nação. Isso depois dele ter, o próprio Yeshua ter pregado durante 3 anos e meio. Sem contar os sinais e prodígios que ele fez, né, para que os judeus pudessem compreender que ele realmente tinha sido enviado por Yahvé. Então, aqueles poucos que o ouviram, né, apesar de tudo que ele fez, eram aqueles escolhidos, aqueles que o Pai deu a ele e ele escolheu. E a coisa continua sendo assim. Então, aqueles que realmente são escolhidos serão ouvidos por aqueles que são escolhidos. É simples assim. Me entende? Vamos continuar. Aí, Yeshua diz mais uma coisa. Observe bem, vamos voltar só um pouquinho e falar, né, que não somos do mundo. Então nós não vamos agir como mundanos, né? Nós vamos agir como discípulos de Yeshua, assim como ele agiu. Não dando escândalo, não se fazendo de louco, não se fazendo, sabe, de ignorante, não se fazendo de uma pessoa que não conheça. A cada dia, aquele que é chamado e escolhido por Yeshua, ele tem que estar a cada dia demonstrando os frutos do Espírito na vida dele. Do contrário, meus irmãos, não existe chamado. E ele ainda diz assim, né, que no 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Observem, por causa do meu nome.
Já começa daí. Quando nós utilizamos o nome verdadeiro do Messias, que é Yeshua, muita gente já nos olha torto. E isso por quê? Porque não conhece ao Pai que o enviou, Yahvé. Eles conhecem um outro Deus, né? Na cristandade, eles conhecem um Deus trino. Mas e o que dizer daqueles que já sabem que não é assim, mas continuam perambulando pelo mundo, pela congregação, e acham que são livres para fazer o que bem entender? Acham que devem escolher o seu futuro? Não percebem que isso foi dado ao Pai? Não percebem que temos que entregar nossa vida ao Pai e cumprirmos com todas as vontades, com todas as leis, ordenanças de Yahvé? Não percebem isso. Ele diz o seguinte, né? Que é importante, nós podemos colocar para os dias de hoje, quando nós pregamos. Ele diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Tem uma parte na palavra que diz, né, que Yahvé perdoa o tempo de ignorância. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento e nós continuamos agindo errado, nós continuamos praticando o erro, nós nos encaixamos nisso aqui. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, quando nós ensinamos uma pessoa, quando nós vamos falando da palavra, quando nós estamos acompanhando e nós dizemos as coisas a essa pessoa e ela não escuta, talvez tenha sido melhor que ela nem tivesse escutado de nós, né? Que nós nem a tivéssemos conhecido. Porque do contrário, se ela escutar e continuar mundana, continuar fazendo erro, como o próprio Yeshua diz, não tem desculpa do seu pecado. Continuemos a leitura. No versículo 22, ele diz algo muito forte. Ele diz o seguinte: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Ou seja, quem não crer no Messias e Yeshua, odeia também ao Pai dele. Ou não crê no Pai dele. Se odeia o Messias e Yeshua, então também odeia a Yahvé. Ele diz uma coisa interessante aqui, né? Se eu entre eles não fizesse tais obras, isso no versículo 24, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Em outras palavras, ele quer dizer aquilo que ele já havia dito, né? Que aquele que o escutou não tem mais desculpa pelo pecado. Imagine então aqueles que viram todos aqueles milagres e não creram nele, antes o mataram. E ele ainda diz que isso foi para que se cumprisse, né, a profecia que dizia, né, que está escrito na lei de Yahvé, né, odiaram-me sem causa. E ele encerra aqui nesses últimos dois, que eu acho interessantíssimo, né, no 26 e no 27, que ele diz: mas quando vier o Consolador, o Espírito de Santidade, o Espírito de Yahvé, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aqui ele estava já dizendo daquele momento, né, em que eles iriam receber o Espírito
no dia de Pentecostes. Que eles iriam começar então a testificar dele, porque o Espírito dele testificaria. Então todo aquele que tem o Espírito de Yahvé, mesmo em nossos dias, embora não existam mais os dons, a pessoa testifica de Yeshua, a pessoa crê em Yeshua, a pessoa ama Yeshua, e assim sendo, ela pratica as boas obras da fé, ela pratica as coisas boas, ela ensina aos outros sobre Yeshua, sobre a lei de Yahvé, sobre o certo e o errado. Então, todos nós no início podemos deixar de cumprir alguma coisa, podemos ser contrários a alguma coisa, até aprendermos. Mas quando aprendemos e continuamos mantendo a nossa posição contrária, aí não tem perdão para o nosso pecado. E também significa que aquele espírito de santidade, o espírito de nosso Elohim e Yahvé, que Yeshua enviou para que habitasse em cada um daqueles que crescem nele, cada um daqueles que fossem chamados por Yahvé, escolhidos por Yeshua, testificaria do próprio Yeshua. E se a pessoa não cumpre com os mandamentos, não ama Yeshua. Isso, em outra palavra, demonstra o quê? Que essa pessoa não tem o Espírito de Yahvé. Leiamos mais um versículo. Agora, no livro de Atos, no capítulo 17, os versículos 30 e 31. Atos 17, versículos de 30 a 31, que nos dizem assim: Mas Elohim, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, meus irmãos, nós observamos aqui o que, claramente? Que enquanto somos ignorantes, enquanto não conhecemos, né, nós podemos ser perdoados. Agora, se nós já conhecemos e continuamos nos mantendo contrários à verdade, contrários ao Espírito de Yahvé, além, né, de que nós não temos desculpa pelo pecado, como diz aqui no texto, no 31, diz assim: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Quem é esse homem? Yeshua. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, eu não sei. Eu acho que além da falta do Espírito, além da falta do conhecimento, além da falta do chamamento e além da falta da eleição, uma pessoa que desconhecer a palavra, mas não a cumpre, não a conhece, para começar, e em segundo lugar, não tem o menor amor pelo Elohim e Yahvé, não tem o menor amor pelo seu próximo, porque se ele fosse se melhorando, ele poderia ajudar alguém, e não tem o menor amor por si próprio, porque sabe da destruição, mas talvez não creia nisso, não tenha fé nisso, não percebe que será julgado juntamente com o mundo por aquele homem destinado a isso, o mestre Yeshua, né? Sendo que a maior prova, como diz a palavra, de que ele era aquele homem escolhido, né? Ele era o Messias da descendência de Davi, porque ele morreu, mas 3 dias e 3 noites depois foi ressuscitado por Elohim e Yahvé,
para iniciar essa nova criação da qual ele é o primogênito. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos achar que é tudo uma brincadeira. Se nós temos um pouco de cérebro, se nós temos um pouco de normalidade, né? Se nós temos sanidade e conhecemos a palavra de Yahvé, nós temos mais é que correr e cumpri-la. Não ficar de brincadeira ou ficar fazendo coisinhas. Não é mesmo? Então a coisa é muito complicada. Nós temos que entender que ninguém é obrigado a aceitar, conviver com o erro. Eu gostaria de ler aqui umas passagens, são alguns versículos da carta de 1 de Coríntios, no capítulo 5, os versículos de 9 a 13, para que nós possamos entender uma coisa desde já e deixar estabelecido. Se nós somos realmente enxertados na verdadeira videira, que como nós vimos é o Messias, se nós somos tratados pelo verdadeiro jardineiro, né? Um exemplo assim, que é o próprio Yahvé, nós temos que dar os frutos do Espírito. Nós não podemos dar frutos do maligno. E como o próprio Yeshua disse, né, na oração dele pelos seus apóstolos, né, discípulos, lá em João 17, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o apóstolo Paulo fala algo semelhante aqui, mas é interessante, porque ele deixa bem clara essa questão de como devemos agir com relação aos falsos irmãos, a esses que se passam por irmãos, mas na verdade continuam no erro. Então vamos ler em 1 de Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 9, que nos diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Meus irmãos, como nós podemos ter comunhão? Como nós podemos manter amizade? Porque no mundo, no seu serviço secular, dentro de um ônibus, de um trem, numa loja, enfim, no supermercado, nós temos que estar realmente ao lado desse tipo de gente. Mas como nós podemos ter ao nosso lado, na congregação, pessoas assim que se dizem irmãos, mas que se mantêm, que se portam mundanamente? O apóstolo ainda diz o seguinte aqui: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Os que estão dentro, aliás. Mas Elohim julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Olha que forte. Ou seja,
esse papo de, pô, você está me julgando? Sim, estou. Você não faz parte da nossa família? Você não faz parte? Então não cometa erro. Claro que todos nós cometemos erros. Mas se alguém nos diz o erro que estamos cometendo, nós temos que refletir. Nós temos que dar uma guinada de 180 graus naquilo que estamos fazendo, para que possamos prosseguir de acordo. Então, os que estão dentro, ou seja, aqueles que são realmente enxertados, nós julgamos. Agora, os que são de fora, eu não posso julgar. Mas também não vou estar andando com essas pessoas. Eu posso ter que aturá-las, né, do emprego, alguma coisa assim. Agora eu não vou optar por estar saindo com elas, optar por ter amigos do mundo, não é verdade? Deixe que esses lá de fora, quem julga é Elohim. Se nós dermos uma corridinha aqui, um pouquinho mais para frente, nós vemos aqui uma coisa interessante. No 1 de Coríntios 6, versículo 9, nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Elohim. E olha que importante agora o que ele diz no 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Yeshua e pelo Espírito de nosso Elohim. Percebem? Complicado? Tem gente que acha muito complicado isso. Eu já acho isso a lei. Eu já acho que assim tem que ser. Tem muitos que jogam na nossa cara que nós temos que ter amor, né, ao próximo, coisas desse tipo, mas eles se esquecem que a palavra nos ensina que nós devemos ser muito seletivos quanto a isso. Muitos dizem, né, que o apóstolo João era o apóstolo do amor, era o apóstolo que tinha mais amor, que era mais próximo do mestre Yeshua, né? Vamos ler aqui algumas coisas que ele escreveu em sua primeira carta e tire sua conclusão, né? Vamos ler primeiramente em 1 de João, primeira carta, no capítulo 2, o versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Observem, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que ter o nosso culto racional, sacrifício vivo, ele está justamente falando disso. Nós vivemos num mundo, numa sociedade comandada pelo inimigo, nós sabemos disso. E nós temos que ser totalmente fora disso. Nós temos que estar vivendo a palavra, vivendo a lei de Yahvé, no meio dessa Babilônia toda. Então Paulo diz que esse é o nosso sacrifício vivo. Por que vivo? Porque, como diz aqui o apóstolo João, as concupiscências da carne, as concupiscências do olho, ou seja, aquilo que a gente vê, o que a gente sente, são muito fortes, né? O mundo procura sempre nos levar com aquilo que ele pode nos oferecer.
E o principal, né, que pode ocorrer também é de nós nos tornarmos mundanos porque nós estamos procurando satisfazer o nosso ego, ou seja, a nossa carne. Muitas vezes nós não aceitamos certas leis, muitas vezes nós não aceitamos certas colocações, né? Simplesmente porque somos egocêntricos. E isso nos leva à perdição. Então nós temos que ter muito cuidado e perceber bem o que é não amar o mundo, nem fazer parte dele. Vamos ler mais um texto, também na primeira carta, agora no capítulo 5, versículo 19, que nos diz assim: sabemos que somos de Elohim e que todo o mundo está no maligno. Então, se nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno ou segue o maligno, né, impõe as leis do maligno, por que nós iremos fazer parte disso? Assim como disse o mestre Yeshua, o mundo nos odeia porque nós não somos parte desse mundo. Agora, certas atitudes que podemos tomar vão dizer o contrário. Vão dizer que sim, somos parte desse mundo e como somos. Então temos que tomar muito cuidado, que a linha que divide ser desse mundo ou não ser é muito tênue. E a grande maioria daqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores das leis de Yahvé, etc., é justamente não enxergar aonde está essa linha. Por causa dos seus próprios umbigos, por causa do seu próprio ego, e por não colocarem totalmente na mão de Yahvé as suas vidas. E ficarem apegados a coisinhas que dificultam o caminhar pelo caminho estreito. Percebem? Nós sabemos, né, por exemplo, que a cristandade, ela sempre está falando que o principal é o amor. Veja, é o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz isso, que o amor é o que faz com que nós ajamos da forma correta. E eu concordo com isso, é claro. Seria ignorância da minha parte, contrário a alguma parte da palavra, né, de Yahvé. Mas nós temos que entender o seguinte, que Paulo, embora ele diga muitas coisas sobre o amor, etc., ele nunca deixou de admoestar, ele nunca deixou de dizer a verdade, ele nunca deixou de fazer o que era necessário para que o bom andamento nas congregações continuasse. Nós temos que entender que sim, o amor é importantíssimo. Sem o amor realmente não se faz nada. Sem o amor, o próprio Yeshua talvez não tivesse conseguido chegar até o fim de seu sacrifício. O amor realmente é o que vale. Mas nós temos que entender o seguinte, que na verdadeira congregação existe a doutrina. E a doutrina, a sã doutrina, aquela doutrina dada pelos apóstolos, dada pelos profetas, dada pelo próprio Yeshua, as leis de Yahvé, tudo forma uma doutrina. E é interessante, né, porque as pessoas nos jogam muito na cara isso, né, que nós lutamos pela sã doutrina, mas que acabamos não colocando em primeiro lugar o amor. Agora vamos ver o que o apóstolo Tiago, que era irmão carnal, né, filho de Maria também, irmão carnal do mestre Yeshua, que era o primaz, vamos dizer assim, né, pelo que nós entendemos em Atos 15, da congregação de Jerusalém, né, no primeiro século. Vamos ver o que ele diz a respeito disso, a respeito da sabedoria que vem do alto. Vamos ler em Tiago, no capítulo 3, os versículos de 13 a 18, que nos dizem assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja
e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, preste atenção agora, e diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, olha agora, para os que exercitam a paz. Mas o que nos diz aqui o apóstolo Tiago? Vejam, no versículo 17 ele diz muito claro: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois, e aí ele cita pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, mas tem que ser pura. Ou seja, a lei tem que ser cumprida da forma que ela foi escrita. Nós não podemos desafiar Yahvé, nós não podemos achar que nós podemos fazer o que quiser em nome do amor. Isso é coisa de nova era. Isso não é coisa de servo de Yahvé, discípulo de Yeshua. Entendam isso. É difícil? Tá, claro que é. Nós temos que entender que não é fácil. O próprio Yeshua nos disse, lá como nós começamos lendo nesse estudo, que nós seríamos odiados. Nós seríamos rejeitados. Nós seríamos odiados por causa do nome dele. Nós seríamos odiados por causa da doutrina. Mas vamos continuar. Vamos ler agora o que nós encontramos escrito pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 10, que nos diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Isso deixa muito claro que o amor praticado por Paulo, que o amor praticado pela congregação do primeiro século, era devido justamente a esse entendimento, a esse respeito, né? Não era um entendimento ecumênico, onde cada um cria de um jeito. Não. Eles criam da forma correta. Eles criam do jeito correto. Eles aprenderam diretamente dos apóstolos, eles aprenderam diretamente das escrituras da primeira aliança, e eles aprenderam com as cartas. E todos tinham o mesmo pensamento. Então, era possível realmente haver o amor puro, como Paulo descreve em 1 de Coríntios capítulo 13. Vamos ler mais um, agora na carta também de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Observe, a unidade do Espírito, não é a unidade constituída por uma organização, a unidade constituída por homens, não, do Espírito. No 4 ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim
e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, em todos vós. Então é muito claro. Sem essa união proporcionada pelo Espírito de Yahvé, que ela existe por causa do cumprimento das ordenanças, pelo cumprimento das vontades, pelo cumprimento das leis de Yahvé, onde aquele grupo que se constitui a congregação age da mesma maneira, pensa da mesma maneira, aprende da mesma maneira, vive da mesma maneira. Por isso que cada dia fica mais difícil encontrarmos uma verdadeira congregação. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas se isolam. Nós vivemos num mundo onde o que vale é o que cada um pensa. E cada um quer ser maior que o outro. Ninguém escuta. Cada um vai pelo seu umbigo. Então, por isso que fica tão difícil de realmente a gente conseguir a manutenção de uma congregação. Olha que há 27 anos eu tento isso. Já cheguei até a me culpar, dizendo eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o bom é que eu não parei com esse pensamento de me culpar. Eu fui estudando e fui percebendo que realmente é complicado quando se lida com pessoas que não foram chamadas, não foram escolhidas e não têm o Espírito. É muito difícil. Para o próprio Messias foi difícil. Nós temos que notar que ele chega a dizer a Pedro que quando ele se convertesse, que ele cuidasse das ovelhas. É isso mesmo. Agora, assim, já chegando ao final, né, porque nós estamos nos estendendo por muito tempo, nós poderíamos ficar aqui horas falando a esse respeito, né, principalmente agora que nós estaríamos entrando em detalhes de doutrina, costumes, né? Mas eu acho que o principal é demonstrar que na verdadeira congregação não tem lugar para a rebeldia, né? Para o eu acho, para o eu penso assim, para o eu quero assim, né? Nós temos que sempre seguir o modelo deixado pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Messias, pela lei de Yahvé, não é isso? Mas então eu gostaria agora de que nós lêssemos juntos alguns textos, né, começando pelo 1 de Timóteo, no capítulo 4, onde nós vamos ler o versículo, primeiramente o versículo 1, depois o 6. Então, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós lemos o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Bom, isso é o que mais nós temos visto. E nós temos que entender o seguinte, que isso não é o fato de estarmos vendo aí na cristandade o pessoal virando espírita e dizer que eles estão indo atrás da doutrina de demônios. Não, nós temos que lembrar que nós estamos falando de heresia, nós estamos falando da congregação verdadeira. Então nós estamos falando daquelas pessoas que estão entre os salvos, os santos, mas que não são, que correm atrás de doutrinas de demônios, que correm atrás da sua própria cabeça, porque a nossa cabeça é praticamente um demônio. Nós temos que lembrar que foi a nossa maldade que nos fez cair, né? Claro, com a ajuda do inimigo, mas se nós não tivéssemos essa tendência, como Paulo diz, não há nenhum sequer, né, que procure a Deus, a Yahvé. Ou mesmo quando Yeshua diz, não há um só justo, né? Mas vamos ler o versículo 6 agora. Aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? Ele diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Yeshua, o Messias, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Então nós percebemos aqui que existia e existe uma doutrina a ser seguida,
Não adianta eu achar que aquilo não é justo ou que não é assim. Se está aqui, é assim. O que eu penso a respeito não modifica o que está aqui. Vamos ler ainda no mesmo 1 de Timóteo, agora no capítulo 6, os versículos de 3 a 5, que nos dizem assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor e Yeshua, o Messias, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, nós vemos de onde surgem todas essas confusões, nós vemos de onde surgem essas blasfêmias todas, né? Mas vamos ler mais um, agora, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 também, no capítulo 4, os versículos de 1 a 5, que nos diz assim: conjuro-te, pois, diante de Elohim e do Senhor Yeshua, o Messias, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpres com o teu ministério. Então nós percebemos aqui que, na realidade, cumprir com o ministério significa também demonstrar os erros. Não significa apenas passar a mão na cabeça das pessoas. Nós temos que ensinar a verdade. Agora, se alguém não escutar, fazer o quê? O apóstolo Paulo até diz que é bom que tenha heresia, né, entre nós, porque aqueles que são sinceros se manifestam. E ele também diz, né, que muitos estavam entre nós, mas não eram de nós. Assim como o Messias diz, né, na sua parábola do joio e do trigo: deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Não tira o joio não, porque senão pode arrancar o trigo. Mas vamos continuar a ler alguns versículos para nós para encerrarmos, né? Agora, na carta a Tito, no capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Admoestar com a sã doutrina, percebem? A palavra toda, desde o início, desde a primeira aliança, é uma admoestação. Se não fosse assim, seria muito fácil ser um verdadeiro discípulo, não é verdade? Ela nos admoesta a mudarmos, né, de rumo, sempre. Então é complicado, né, se nós acharmos que estamos admoestando, ou se alguém achar que porque nós admoestamos estamos sendo muito duros, né, ou coisa do gênero. Não, nós estamos amando aquela pessoa e querendo que ela ande no caminho. Na mesma carta a Tito, agora os versículos, no capítulo 2, os versículos de 1 a 8, que nos dizem assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos,
a fim de que a palavra de Elohim não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Observem, aqui Paulo está dizendo para Tito admoestar a todos, mostrar como é que tem que andar, como é que tem que ir tudo, se vestir, falar, viver. Percebe? Vamos agora até a carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 9, que nos diz assim: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam, aproveitaram aos que a eles se entregaram. Percebem? Nós temos que nos alimentar da boa doutrina, da boa palavra, não nos alimentar de porcaria. Eu acho. É complicado, mas é assim, meus irmãos. Quer ver? Vamos ler mais dois agora. Né? Lá na segunda carta de João. Segunda carta de João. Aliás, segunda carta de João, né? Segunda epístola de João. Os versículos 9 e 10. Que dizem assim: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de... Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Messias não tem a Elohim. Quem persevera na doutrina do Messias, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Não preciso nem comentar, né? Muito claro. Ou precisa? Não, não precisa. Vamos ler também na carta de Judas, né? Aquela cartinha curtinha que fica antes do livro de Revelações. O versículo 3, que nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Batalhar por aquilo que aprendemos lá. Percebem? Então vamos ler os últimos textos, né? Serão só mais 3 versículos e assim encerramos, né? Como eu disse, teria muito mais ainda para falar, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Não quero ser pesado ao ouvido de vocês também que estão assistindo. E creio que o que foi dito já dá para ter uma boa base, mas vamos ler mais 3 para podermos encerrar. E também já está chegando na hora de eu retornar para a congregação para fazermos o fechamento do sábado, né, o culto da tarde. Então vamos ler. Vamos ler agora em 1 de Coríntios, no capítulo 11, o versículo 32, que nos diz assim: Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então olha o quão diferente é do que a maioria das pessoas encara. Aqui Paulo dizendo que quando nós somos julgados, quando nós somos repreendidos, nós o estamos sendo pelo próprio Mestre, ou até pelo próprio Elohim, por intermédio do Espírito de Elohim que tocou alguma pessoa e essa pessoa está nos dando um toque. Para que nós não sejamos julgados junto com o resto do mundo, para que nós não acordemos na segunda ressurreição. Estão me entendendo?
Vamos ler mais um também agora, que está no livro de Amós. Um livrinho que a gente não lê tanto, né? Mas é interessante. No capítulo 3, versículo 3, Amós 3:3, que nos diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? O que vocês acham? É difícil, né? Por mais que se gostem, por mais que se queiram, se não estão de acordo, vão discordar. E se discordarem numa coisa como a palavra de Yahvé, fica difícil. E para encerrarmos, vamos à carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, agora o versículo 10. Nós lemos o 9 agora nós vamos ler o 10, que nos diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Quem é o homem herege? É aquele que traz doutrinas diferentes para dentro da congregação. Não é alguém que esteja em outra igreja, em outra congregação e que ensine outra doutrina. Não, é adentro, porque senão não seria heresia. Então, esse homem, depois de uma ou duas vezes que se explica alguma coisa, se fala alguma coisa, se admoesta, deixa ele de lado. Se afasta. Bom, irmãos, eu creio que o que eu queria dizer eu disse. Agora são 16 horas e 38 minutos do sábado, dia 26 de novembro, outro ano indo, né? E eu vou me juntar à congregação agora, que nós vamos estar realizando o nosso serviço da tarde, né, do sábado, que vai até o pôr do sol. Iremos cantar um pouco, iremos estudar alguma coisa, iremos ouvir a palavra de Yahvé. E eu espero que tenham um excelente primeiro dia da semana e uma semana de paz, uma semana de muito estudo da palavra, onde vocês possam estar realmente conhecendo a cada dia mais. E eu agradeço esse tempo que ficaram me ouvindo e espero, né, que seja válido para você. Que a paz de Yeshua esteja em teu coração sempre e que Yahvé o guarde e abençoe.